Olha, o grafiteiro educador social Marcos Batista está produzindo vários painéis turísticos, né? E em vários pontos turísticos. Vários painéis em vários pontos turísticos aqui de Teresina. E eu, sinceramente, peço muito que ele vá e leve esse trabalho para o estado do Piauí inteiro, para que a gente veja determinados locais realmente com imagens boas de se ver, de qualidade, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque a gente percebe, gente, que não tem coisa mais interessante do que você ver um profissional poder externar a beleza das suas pinturas de qualidade como um verdadeiro educador social. E a gente fica feliz, tudo bem? Olá, bom dia, Vanusa. Como é bom te receber aqui, como é que vai? Fico agradecido, é um prazer enorme. Bom dia aos telespectadores. E eu fico muito feliz de saber que esse trabalho, ele de certo modo está se expandindo e está sendo reconhecido, né? Que para nós que somos artistas independentes é um grande desafio, né? Essa questão do reconhecimento. Dentro do contexto de educador social, né, acaba sendo além do dever de estar conseguindo levar para as pessoas um pouco dessa arte e tudo que ela representa, né? Em relação ao seu desejo, graças a Deus, aos poucos, a gente, de forma ainda que engateando, mas a gente está conseguindo levar para todo o estado essa arte, né, que é o grafite. Muito bom. Como grafiteiro, como profissional dentro dessa área, você trabalha com uma equipe ou você trabalha sozinho? Sim, normalmente depende, na verdade depende muito do trabalho, da né? quantidade de pintura que você vai fazer ali naquele ambiente. Exato. Né? Em determinados espaços de grandes proporções, né? Eu chamo uma equipe, tenho várias pessoas que trabalham parceiras comigo, que estão ali me auxiliando e me ajudando a executar esses trabalhos. Agora, Marcos, eu tenho uma curiosidade. Para fazer imagens tão belíssimas, nossa, gente, é um encanto de se ver. Como é feito esse trabalho? Como é feito esse processo? Eu tenho uma curiosidade, porque não é chegar e pintar. É verdade. Simplesmente chegar e pintar. Tem todo um processo que dura quanto tempo? Como é feito isso? Então, normalmente, particularmente falando dos meus trabalhos, eu busco, na grande maioria, sempre pegar e trazer contextos históricos, sim, né? Sim. Então, isso leva um tempo, leva estudos, né? Eu vou dar um exemplo, no caso aqui da igreja, né, que acabou de passar aí do painel das empenas, né, no centro, que foi um estudo de mais ou menos 3 a 4 meses. Nossa. De estudos pra gente, porque o que é que acontece? Como eu falei, né, normalmente os trabalhos eles têm um contexto histórico e particularmente esse trabalho da Igreja de São Benedito, ele traz à tona a história do Sebastião Mendes, né, que é um ícone, é o nosso primeiro artista, assim, digamos, que a gente não tem o conhecimento sobre ele, né? Então acaba você também descobrindo histórias que você desconhecia, e é isso, né? Que eu mais gosto, assim, dentro desse contexto, porque é exatamente isso, né? Uma história que até então eu vi superficialmente na universidade, que eu procurei fazer uma pesquisa que infelizmente, né, a gente não tem muito contexto histórico em arquivos sobre a história de Sebastião. Mas ela é muito rica, né? É uma história muito rica, tão rica que a nossa proposta inicial era fazer um painel, um lado que era só o Sebastião Mendes. Porém, a gente acabou desenvolvendo 2 painéis, né? As duas fachadas do prédio a gente acabou desenvolvendo e transformou em 2 painéis, que é o História Esquecida e o Liberdade. Isso é muito legal. Essa história esquecida, com certeza, faz com que as pessoas pensem e repensem, né? Aquela imagem que elas estão vendo. E causa uma curiosidade, porque você acaba querendo ir atrás desta história, destas informações. Quando você vai fazer essas pinturas, você também faz essa pesquisa de campo, conversa com as pessoas, porque como você mesmo disse, às vezes você não encontra nos arquivos, né? Não tem esse arquivo tão forte. E isso, de uma certa forma, é preocupante. E aí, dentro aí tem que ir para a sociedade, exatamente. Né? E é onde a gente se surpreende, a gente se envolve, né? E é mais interessante ainda, porque, voltando ao História Esquecida, é exatamente isso. A gente fez uma pesquisa de campo mesmo, social, bem avulsa, que a gente captou tanta informação que além do segundo painel que não estava previsto da gente executar, né, que faz toda uma alusão à sociedade dos escravos que existia naquela época, que foram, de fato, os verdadeiros construtores da Igreja São Benedito, né,
É muito interessante muito isso. Legal. E muitas pessoas, dentro desse processo, elas morreram. Né? Esse caminho que tem ali direto até a Maranhão, eu descobri que foi um caminho feito, que eles tinham que descer com lata d'água na cabeça para ir no rio, pegar e voltar. E olha, até eu acredito, é emocionante. Porque, como a execução do painel foi feita dentro de um contexto de pandemia, a construção da igreja na época também estava passando por um contexto de pandemia de cólera na época. Então isso fez com que vários escravos muito forte, né? faleceram. E outra curiosidade que eu não sabia, que aquele escadão, né, da igreja São Benedito é o cemitério desses mesmos escravos, né? Então ali naquele local... Você sabia disso, Lorena? Mas eu não sabia, não. Naquele local, antigamente, né, a verdade é essa, que a igreja foi construída pelos negros e escravos, sim, porque na época do Teresina colonial, só existiam duas igrejas, sim, né? E essas duas igrejas, os negros eram proibidos de entrar. Então, como aquela região da Frei Serafim era a periferia na época, e tinha ali o quilombozinho, eles tinham daquele local a sua pequena capela e no fundo o seu cemitério, né, que é onde é a escadaria hoje. Então eles outra coisa que eu descobri, é por isso que eu fiz outro painel. Muito legal. Outra coisa que eu descobri é que eles tinham a associação dos escravos, né? Então esses mesmos escravos, eles passavam o ano inteiro juntando dinheiro para quando houvesse os festejos, né, eles alforriassem um escravo. Então, essa sociedade em si, ela era muito organizada. Nossa. Então, eles também, além de ajudar com o manuseio mesmo, né, na construção da igreja, eles também ajudaram a financiar a construção da igreja. E o Sebastião Mendes, que foi filho de escravo, né, ele nasceu na época da Lei Áurea, ele foi desde de criança ele era muito talentoso e esse talento foi financiado, né, pelo rei da província e tudo. Ele foi para a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Há pouca história, né, relatos documentados contam que ele se formou com primazia, sim. Ele nunca tirou o primeiro lugar em nenhum trabalho dele. Não pela capacidade, sim por ele ser negro na época, né? Nossa, muito forte, hein? Demais. Então, quando houve o início da construção da igreja, ele retornou a Teresina para dar a sua contribuição, né, entalhando as portas da igreja. E aí outra coisa que é muita história. História muito gostosa de ouvir, de saber. A realidade é que a gente, isso acaba sendo também um pouco revoltante para mim, e eu uso dentro do meu trabalho, que é isso. A gente é muito carente de história. A gente é muito rico de história e, ao mesmo tempo, muito pobre, porque a gente não tem conhecimento. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente chega a pensar que essas histórias, durante muito, muito tempo, elas não foram reveladas e acabam sendo reveladas assim, justamente porque causariam uma certa revolta na população, principalmente porque naquela população que respeita uns aos outros. É revoltante. Total. Você ia até falando algo, quer saber? Exatamente. E aí é onde entra o contexto shakespeariano de toda essa história, né? Que é quando Sebastião volta, ele começa a trabalhar no entalho das portas, se apaixona por uma filha de um fazendeiro, que relata-se que essa filha de fazendeiro, o pai descobriu o romance, mandou ela para uma fazenda em São Luís, e Sebastião Mendes, pouco tempo depois, desiludido de paixão, se enforca dentro da igreja, não conseguindo completar a esculpir as portas, né? Então 5 das 7 portas só ele esculpiu e as outras 2 tiveram que chamar artesãos de fora para reproduzir o mais próximo possível os traços dele. E aí é onde eu venho com a teoria da conspiração, né? Que pelo fato de ser uma época onde quem tem dinheiro... A gente sabe que hoje isso reina ainda, mas não é muito diferente. Na época era bem mais pior, forte, né? Bem pior. Então, o que é que a teoria da conspiração que eu digo é que o pai da moça mandou matar ele e por ele ser um nobre, né? Por ele ser uma pessoa conhecida, um nobre, não podiam dizer que o fazendeiro mandou matar um negro, né? Então, meio que velaram isso dessa forma. Como Nossa, que triste, né?
muito triste, onde, na verdade, isso não deveria acontecer, mas infelizmente a gente sabe que acontecia e até hoje ainda vive aí na vida de muitas pessoas de forma muito camuflada, né? Exatamente. Mas as histórias são contadas, acredito que para você é uma grande riqueza. Quanto tempo demora? Vamos ir mostrando para quem está em casa agora, e aí ele vai me dizendo o que é cada pintura e onde fica. Estou curiosa para saber. Vamos lá, essa pintura aí. Será que dá para parar? Pra gente mostrar? Será? Pronto, por aqui, Pronto. né? Aqui fica... Essa daí é qual? Essa fica no Puti Velho, né? Foi um trabalho que eu desenvolvi numa escola que eu trouxe todos esses elementos que envolvem... Existe, né? Né, naquela região. Pronto. E aqui é no Centro Multicultural Estouradas, né? Que é o Richard, que é o proprietário. Muito legal. E aí onde foi desenvolvida essa arte com inspiração no Keep Haring, que é um artista LGBTQIA+, que foi o grande percussor daquele estilo, né, que você viu ali de arte. Aqui é a igreja, né, em frente à igreja. Muito legal. Aqui fica na fachada norte do Mercado do Mafuá, né, onde eu também trouxe os elementos que fazem parte da nossa cultura, né, os dois peixes representando o Parnaíba e o Puti. O boi bumbá, que faz parte, né, da nossa cultura, e o nosso sol, né? Que não pode faltar, né? Aqui fica no pé da Ponte Metálica, Nossa, né? muito legal. Na igreja, desculpa, na Avenida Maranhão, Gostei com Miguel muito. Rosa. E se você observar, tem ali escrito no chão, né? Na minha rua passa um rio. Essa arte eu fiz ela tanto pegando o contexto das pessoas daquela região ribeirinha, né? A minha namorada, a família dela, ela mora ali naquela região da Matinha ali. E eu fiz esse estudo e juntei com o poema do Torquato Neto, né? Que depois se transformou numa música do Caetano Veloso. Que é exatamente, que fala o trecho de que nessa rua passa um rio. Muito legal. E olha só que maravilha, né? São muitas imagens. Aí, quando você fala de Piauí, né? Aí a gente já vem para cá, né? Que aí foi quando a gente começou a expandir. Aquela caixa d'água, ela fica situada em Barro Duro, né? Na cidade de Barro Duro, onde eu recebi o convite de estar indo tanto ministrar uma oficina de grafite para as crianças de lá. E aí eu acabei executando também esse painel. Você vai falando e aí vai me chamando a atenção, de verdade, por que eu falo? Quero muito ver o Estado. Porque é uma forma também da gente educar as nossas crianças, os nossos adultos com as histórias de cada cidade. Tem cidade que você vai e você desconhece o que ela representa para a sociedade e até para dentro do nosso estado, né? Picos, o mel, né? Floriana, a princesinha do sul. Então tem várias histórias que são contadas e que às vezes são desconhecidas. Por exemplo, Buriti, Canto do Buriti. As pessoas falam muito do doce de Buriti que vem de lá, né? Sim. E aí tem 1001 situações que, de uma certa forma, se você não encontra nos livros, se não tem os livros para contar as histórias, tem as cidades para contar. Né? A gente sabe que bem aqui em Campo Maior tem também a história da carne de sol. E da Carnaúba, né? Também, Carnaúba, né? Que é o maior também, produtor de Carnaúba. Né? Então, assim, tem 1001 situações interessantes que pode ajudar as nossas crianças a conhecerem melhor as histórias e pontos turísticos. E aí, aí a gente vai mostrar a nossa riqueza. Aí não vai ter como esconder a riqueza do estado do Piauí, porque tem riqueza para contar, hein? Demais. E aí ainda entra o outro contexto, que é o do empreendedorismo, né? Sim. Onde eu tenho eu vou dar um exemplo agora de São Raimundo Nonato, né? Que até passa também um dos painéis lá. Que esse painel lá em São Raimundo Nonato, ele despertou que também foi executada uma oficina lá, né? E aí ele não despertou, na verdade ele revelou muitos talentos lá. Agora mesmo, esse final de semana, eu estou retornando lá, porque já vão realizar novamente uma outra ação, onde essas mesmas pessoas que participaram da oficina que eu ministrei lá, levaram isso à frente. E como eu tenho um grupo com eles, vira e mexe eu vejo, olha, foi fazer um trabalho ali. Então, assim, além de tudo, ainda está sendo uma fonte de renda para essas pessoas, né? Muito bom. O Ueiras está bem aí, que eu acho que tem muita história para contar. Sim, sim. Muito legal. O nosso objetivo é exatamente esse, né? Primeiramente, contemplar o nosso estado, né? O máximo possível, levando essa arte. E se expandir, se expandir ao máximo possível. Aqui, pronto.
Aqui foi em São Raimundo Nonato, Nossa, que inclusive eu coloquei o título de Origens, porque querendo ou não é o berço do homem americano, né? E aí eu tenho uma personagem que ela tem uma simbologia muito forte para mim, e eu tento retratar ela de uma forma que traz as características sem trazer nossas características, né? Você nunca viu uma mulher rosa, porque a gente fala muito que o indígena tem que ser negro, caucasiano, onde na verdade todo brasileiro ele é uma mistura, né? A gente não é puro. O único puro que tem é o índio, né? Essa é a verdade. E mesmo assim, Vanusa é misturada. Vanusa é toda misturada. Porque aqui tem de tudo um pouco. Tem negro, tem índio. E essa miscigenação é que nos torna únicos, né? Verdade. E torna a gente... Como é que eu posso dizer assim? Por isso que a gente é tão tropical, por isso que a gente é tão misturado, por isso que o brasileiro incomoda. É por isso, né? Exatamente isso. Por isso que tudo acontece no Brasil e todo mundo fica com aquele... Isso. E a gente tem muito calor, né? A gente é muito quente em todos os aspectos, principalmente nesse calor humano. Muito bom. E tem um outro painel, só continuando, né? Essa ideia de se expandir, que ele foi um convite que foi feito através da Patrícia, né, que ela faz parte do IFAM, né, da Secult, para fazer um painel no Museu Indígena do Piauí, né, o primeiro Museu Indígena do Piauí dos povos Tabajaras, Tapuio-Tabajaras, né, que fica na comunidade Nazaré, em Lagoa de São Francisco. Então, assim, eu tive essa oportunidade, eu fui beneficiado, contemplado, agraciado, porque além do trabalho eu fiz amizades, que para mim é o que mais importa. E eu tive a oportunidade de estar me inserido na comunidade e conhecer um pouco da minha origem, né? Muito legal. Das minhas tradições. E não deixa de ser um grande empreendedor, porque em tudo que você faz, esse empreendedorismo está aí. E mostrou também essa valorização dos grafiteiros. Assim como você, tem vários outros profissionais aí que não deixam a desejar, profissionais que estão sendo extremamente valorizados. Exatamente. Mais do que na hora. Inclusive, valorizar os grafiteiros despoluiu a nossa cidade. Por quê? Porque pessoas que eram ociosas passaram a ser valorizadas com essa profissão, porque é uma profissão. Grafiteiro. E sendo um educador social como você, Marcos, inspira outros jovens e inspira também o nosso estado, os nossos municípios a valorizar profissionais como você, que tem uma arte riquíssima. Eu quero te parabenizar, quero te agradecer, e eu acho que hoje te trazer para o programa foi falar que você é um talento, né? E que através de você, parabéns para todos os demais, né? Inclusive quero mandar um abraço para o Fapa, né? O Felipe Fapa, que é um grande profissional. Demais, grande que merece amigo. muito nosso respeito, um jovem rapaz que faz um trabalho rico também dentro da nossa capital e fora dela também, fora do estado. Inclusive, ele também teve a oportunidade, pintou um painel lindíssimo também, se eu não me engano, em Canto do Buriti. Muito bom. Que ficou muito lindo, né? Parabéns. Tanto o Farpa quanto outros demais, porque se eu for começar a falar... O Farpa porque é muito próximo de mim, e aí é uma referência também. Se eu for começar a citar nomes, eu não paro mais, né? Porque realmente tem boa. Muita gente boa hoje na cidade. Sabe o que eu acho? Eu acho que está na hora de vocês se reunirem e fazer um evento ligado a esse mundo para a gente fazer visitações. Então, né? em relação a isso, há eventos, né, já executados. Inclusive agora em agosto vai haver feira, né? Vai haver um evento desses na Santa Maria da Codipe, que é o Ruais, né? Ruas Crio, eles organizam um grupo de grafiteiros que organizam esse formato de mutirões, e além deles também eu faço parte de um projeto chamado CUIA, que é o Circuito Urbano de Intervenções Artísticas, onde algumas desses trabalhos foi executado dentro desse projeto, que a gente tem como objetivo exatamente estar contemplando espaços públicos e revitalizando eles para trazer uma nova... Muito legal. E contando histórias, como você está contando aqui para a nossa sociedade. Essa sede que você tem, de com certeza passaria o dia todinho falando e teria muitas histórias que ainda não seriam reveladas. Então, assim, eu acho que você está de parabéns, eu acho que vocês também devem pensar nisso grande. O Estado deve incentivar esses meninos a fazer esse trabalho gigantesco para que as nossas crianças conheçam mais as histórias
do nosso estado e, por que não dizer, da nossa capital. Essa da igreja eu não sabia, sinceramente falando, não sabia desse cemitério, né, na escadaria, mas a gente precisa estar bem informado dessa forma. Obrigada, tá? Nada, eu que sou agradecido aqui por estar Quem aqui quiser hoje. entrar em contato com você, vai aparecer aí o Instagram na telinha, tá bom? Do Marcos, e a gente agradece de coração. Você pode reforçar teu Instagram. Então, é o arroba, né, MAKU086, né, Maco086 é o arroba aí que tem alguns dos meus trabalhos, né, porque na verdade o artista, ele é múltiplo, né, e além de artista visual, grafiteiro, educador social, eu também sou tatuador, faço projetos, enfim. É muito profissionalismo em cima de um homem só. Obrigada, Obrigado, tá? nada, eu que Olha, agradeço. gente, que gostoso, né?